Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo o e-mail de Marcelo Parisi Cabreira sobre Moisés, que nós falávamos na primeira parte do programa, que ele disse que Moisés queria ser rei e que ele matou, que invadiu terras e, na verdade, ele não é essa a história correta. Ele ficou no deserto do Sinai, ali na Ásia, vagando 40 anos, mudando de posição para que pudesse chegar na terra prometida, Canaã, com a geração mais pura. E eu queria dizer para você, meu caro Marcelo, que os 10 mandamentos não foi você dizer que não foram enviados por Deus, mas por seres que queriam o poder. Você observe que os 10 mandamentos é o maior código moral que a terra pode ter notícia até hoje. Porque fala de fidelidade conjugal, fala de não roubar, não matar. Quer dizer, quem quer assumir o poder, como você coloca aqui, que seres que queriam o poder, não fala em fidelidade, não fala em não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe. Você veja a obra Caminho da Luz, que Emmanuel coloca isso. Que realmente foi um código moral que veio trazer em todos os tempos. Eu estive lá no Monte Sinai, no local onde esse código foi trazido, e a gente sente uma energia espiritual muito forte. Na verdade, me permita e me desculpe eu discordar de você, mas tem realmente muita coisa aqui que não está se encaixando. Moisés não foi esse homem, como você coloca, essa divergência entre o bom e o mau Moisés. Moisés foi também um legislador, porque quando ele sai do Egito, ele tem que botar ordem. Aquele povo era rude, grosseirão, incrédulo, politeísta. Se ele não fosse um homem que foi com a dureza que ele teve de legislar, logicamente, que muitas das leis bíblicas eram leis que Moisés colocava, não para ser rei, mas para colocar um freio na rebeldia daquele povo, senão ele não teria conquistado, não teria conseguido realizar a sua missão. Agora ele era um grande médio. Daí porque muita gente diz como é que ele lá em cima recebe a ordem não matarás e quando chega cá embaixo ele mata muita gente. O médio, você sabe, o médio tem sintonia superior e sintonia inferior. Aí eu concordo com você, o bom Moisés e o mau Moisés na nossa concepção. Naquele momento que ele está lá no monte, que Deus manda ele, Yahvé manda ele tirar a sandália do pé, porque aquele solo é sagrado, ali ele realmente estava numa sintonia que não poderia ser diferente. Mas quando ele desce, não era o mau Moisés, foi o mau povo que ele encontrou, que o obrigou a tomar as decisões que ele tomou para poder colocar moral. E ele fez questão de separar o social e o material do espiritual. Daí porque ele nomeou seu irmão Arão para fazer ser o sacerdote, ser o militante das questões espirituais. E ele continuou com a questão material. Daí, porque todas as decisões, todos os problemas que acometiam aquele povo, Moisés resolvia. E se exigia uma resposta dura, uma tomada de posição dura, ele tomava. Mesmo que não fosse uma lei divina e não fosse Deus que dissesse, mas ele tomava como se fosse para poder colocar uma moral ali naquele grupo rebelde que fazia parte da sua missão levar esse povo. Portanto, eu admiro Moisés de tal forma que eu fico me perguntando às vezes, se fôssemos um de nós que recebêssemos num deserto, ver aquele quadro, uma voz falando e pedindo para a gente realizar uma missão, será que nós teríamos realizado? Moisés, devemos admirá-lo pela prontidão que ele teve de compromisso para com Deus. Os grandes profetas eram assim. Isaías teve essa posição de se colocar à disposição da vontade divina no momento que ele está orando no templo e ouve uma voz dizendo: enviei a Amós, e os bufetearam, e agora? Quem eu enviarei? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Portanto, Moisés foi um homem comprometido com Deus. Logicamente que ele teve que tomar atitudes bem rudes,
compatível com a época, mas admiro perfeitamente e plenamente o médium, o legislador e o homem que foi o vulto que foi Moisés, pela sua coragem, pelo seu compromisso com Deus e pela a missão bem realizada que ele realizou. Portanto, meu caro irmão Marcelo, aí da minha querida São Paulo, agradeço o seu e-mail e me coloco à sua disposição para esclarecer maiores detalhes. Não são 10 pragas, são 10 prodígios, 10 feitos, e os 10 mandamentos realmente é o código moral enviado por Deus na planície e lá no Monte Horebe, a 2.288 metros de altura, no deserto da África. Obrigado pelo seu e-mail e nós aguardamos não só o de Marcelo, mas outros que sejam necessários para os nossos esclarecimentos, como vocês merecem. E nós temos mais um outro e-mail aqui que nós vamos ler para vocês, que vem de Francisco Fernando, que ele diz assim, que ele me pede, querido amigo, colega Severino, gostaria que você pudesse me ajudar a responder uma pergunta feita por uma aluna. É claro que se Jesus tivesse levado nossas doenças na cruz, não precisaríamos de convênio médico. Ele até brinca. Está ainda em anexo. Gostaria de saber a sua resposta sobre essa questão. Como responder para que um evangélico entenda? Agradecido, amigo e colega de profissão, pela sua atenção, aguardo resposta. O e-mail da aluna Laura C. Mariana é o seguinte: tudo bem? Desculpa incomodar, mas eu queria um esclarecimento sobre a Bíblia que só você faz tão bem nas suas aulas. Eu realmente entendo o que está escrito e o verdadeiro significado disso. Eu ia esperar a aula do problema, mas esse sábado não tem. Mas responda quando puder. É o seguinte: o meu chefe é evangélico, ou seja, é protestante. E ele fica pregando com aquelas palavras difíceis da Bíblia. Hoje ele me viu passando um creme na mão para minha alergia e ele disse que, segundo Isaías 53, 4 e 5, Jesus veio para levar todas as nossas doenças na cruz. Então, no pensamento dele, Jesus já nos curou quando ele foi crucificado. Mas eu não entendo porque os evangélicos acham isso muito fácil. Jesus já nos curou e pronto, como se não precisássemos fazer nada. No Espiritismo nós aprendemos que temos nosso sofrimento por algum motivo ou para aprender alguma coisa, não é? E ele reforçou citando Mateus 8, 14, 17, em que Jesus curou a sogra de Pedro, e eles disseram que foi segundo a profecia de Isaías. Fiquei um pouco confuso, queria saber como o Espiritismo entende essas passagens. Obrigado e beijo. Nós vamos a um pequeno intervalo e na sequência responderemos ao e-mail do nosso Francisco e da sua aluna Laura Mariana. Até já. Fique conosco.